mais um vídeo começando. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, por favor, inscreva-se, curta o vídeo, compartilhe e também comenta aqui embaixo o que você tá achando desses vídeos, porque isso me motiva a querer trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem muito a ver com o vídeo anterior que eu postei aqui, que é sobre a minha infância, né? E o que eu quero dizer com isso para vocês. Quando a gente tem uma infância dolorosa e que marca a gente, que deixam feridas na nossa criança interior, a gente tende a pegar tudo isso e transferir para o nosso filho, como um excesso de proteção, um excesso de supervalorização, e com essas coisas a gente transfere a nossa dor para a criança na tentativa frustrada de fazer com que ela não sinta tudo que a gente sentiu. E não é essa forma de aprender, e muito menos da gente ensinar as nossas crianças como funciona a vida, né? Se a gente pudesse, mãe e pai, com certeza a gente faria tudo de uma forma diferente para que as crianças nunca se sintam tristes, nunca se sintam maus ou chateadas. Mas isso faz parte da vida, né, gente? A criança, ela precisa se frustrar, ela precisa chorar, ela precisa entender quem ela é no mundo. E como é que a gente consegue educar e criar com respeito, com atenção, ouvindo a criança, respeitando a individualidade dela e o que ela gosta também. Então, o que é a projeção parental, né? O que é esse reparo emocional? Primeiramente, ele é a sua dor, tudo aquilo que você não teve quando você era criança, e você transfere para o seu filho como uma supervalorização. Então, o que você faz? Por exemplo, eu não era uma criança que era muito acolhida quando eu era criança, então você acolhe demais com um excesso de superproteção e você sufoca a criança o tempo todo que você está com ela. E você não respeita o que a criança está falando. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou muito do contato físico, já o meu filho é. Então imagina, eu que não sou do contato físico, se ficasse ali todo o tempo, sabe, com muito contato físico com ele, para que ele não sinta o meu jeito de não gostar do contato físico. Não faz sentido, né? Com certeza ele ia falar, mamãe, essa não é você, ou ele teria uma percepção errada de mim. E quando a gente tá criando um ser humaninho, o que a gente precisa entender? Todo o nosso comportamento de pai e de mãe, a gente vai interferir no comportamento deles e a gente vai gerar neles uma expectativa. Então, o meu filho, por exemplo, ele sabe que eu gosto de conversar. Então, ele gosta de conversar comigo e ele pergunta sobre tudo. Ele é uma criança muito curiosa, diferente de uma outra sobrinha minha, que já é mais quietinha, que não gosta tanto de conversar, mas ela gosta que faça as coisinhas para ela. Então, cada criança, ela vai ter o seu mecanismo ali de mostrar que ela gosta. Se, por exemplo, eu sou aquele tipo de mãe que briga o tempo todo, que chama atenção o tempo todo, que não valoriza ele nas pequenas coisas que ele gosta de fazer, isso vai gerar nele uma insegurança. Então, ele vai deixando o jeitinho dele de ser de lado para que ele possa me agradar, para que eu possa não brigar com ele. Ou ele possa ser que tenha um comportamento de birra, porque inconscientemente eu vou dar a atenção que ele quer. Né? Então é isso que acontece às vezes em muitos casos. Então por que é importante a gente ouvir a nossa criança e entender quem ele é, o jeitinho dele, para a gente poder saber como educar, né? Cada criança tem o seu jeitinho. Tem criança que é mais agitada, tem criança que é mais quietinha, mas toda criança é criança. Toda criança vai falar muito, toda criança vai querer brincar, toda criança vai bagunçar a casa, toda criança vai derrubar um copo no chão, toda criança vai fazer esse tipo de coisa. Então, qual que é a forma que você tem de repreender essa criança, de ajudar ela a entender como funciona o mundo e como ela pode corrigir as coisas? Conversando, né? Conversando assim, como a gente tá conversando aqui, de forma sutil e entendendo o que a criança gosta ou não. Quando a gente consegue entender o que a criança gosta ou não, a gente consegue entender quem a gente é também e o que a gente gosta. Com isso, a gente trata as nossas feridas emocionais. Porque você vai entender aquilo que faltou para você e você vai entender que você não precisa fazer um reparo no seu filho. Tá tudo bem você fazer de forma diferente, desde que você não afete a individualidade do seu filho, desde que você não tente fazer com que o seu filho seja uma criança perfeita. Nenhuma criança é perfeita, mas todas as crianças são especiais e têm o seu jeitinho de aprender, de conversar, de brincar e de fazer as suas coisas. Então, no reparo emocional, uma coisa que a gente precisa entender são os excessos. Será que você está tentando proteger demais e não deixar ele se frustrar?
Porque isso é uma moda, né? Agora, na educação respeitosa, quem não conhece, não sabe o que é uma educação respeitosa, acha que a gente não pode deixar as crianças se sentirem mal, não pode chorar, não pode ficar triste, não pode se frustrar, não pode brigar com um coleguinha, não pode nada, mas pode. Criança tem que brigar com outra criança para ela saber se defender, para ela entender o poder de se posicionar, o poder de entender o que é o não, o que é o sim, como eu expresso o que eu estou sentindo. Porque a gente, quando tá crescendo, né, a gente aprende a andar, a falar, andar de bicicleta, a brincar, a contar os números, a ler, a escrever, tantas coisas, mas ninguém pega uma criança, coloca ela sentadinha e fala assim, suponhamos que é uma crise de birra. Filho, sabe por que você tá tendo essa crise de birra? Porque você não sabe ainda identificar o que você tá sentindo. Deixa a mamãe te ajudar a entender o que você tá sentindo. Você tá feliz ou triste? Ah, não sei, tô com raiva. Então possa ser que você tá com muita raiva, você ficou com raiva por alguma coisa, e como você não sabe expressar, por isso você fez isso. Mas tá tudo bem. A mamãe também fica com raiva às vezes, sabia? Às vezes eu fico tão furiosa que eu fico assim. Só que o meu jeito de ficar com raiva, filha, às vezes é ficar mais calada. Então, às vezes, quando eu estiver meio estressada, calada, é porque eu tô com raiva. Percebe? A gente ensina. Ou, por exemplo, tá tudo bem você se sentir entediado, tá tudo bem se sentir triste, tá tudo bem se sentir feliz. A gente precisa fazer com que as crianças aprendam a forma de sentir, quais são os sentimentos e o que ela tá sentindo. Porque isso vai fazer elas se autorregularem, elas entenderem quem elas são, o que elas estão sentindo, como elas podem voltar ao estado normal. Isso sim é a gente conseguir ensinar e fazer o reparo emocional nas crianças, é dar essa estabilidade que eles precisam aprender. E não sufocar a criança com tudo aquilo que a gente não teve. Não é porque, por exemplo, você foi um aluno nota 10 na escola que o seu filho vai ser nota 10. O seu filho vai ter as limitações dele, o jeitinho dele, e ele vai aprender e com certeza ele vai chegar onde ele precisa chegar. A gente não pode pegar tudo que deu de errado com a gente, fazer com que dê certo com o nosso filho, porque com a gente deu errado, então com o filho tem que dar certo, sabe? É uma responsabilidade muito grande, gente, a gente criar um ser humano. E seria tão bom se todas as pessoas entendessem que criar uma criança é respeitar ela como ser humano. Não tem diferença. É exatamente isso. Respeitar a criança como ser humano que ela é e fazer com que ela se enxergue no mundo. E principalmente que ela enxergue que ela tem sim sempre uma missão de ajudar um coleguinha, de ajudar o professor, de ajudar uma pessoa na rua. Porque tudo que a gente faz de bom com as crianças, isso volta pra gente. Um dia a gente vai envelhecer. Um dia a gente vai precisar das crianças, né, dessa forma para que eles cuidem do mundo, porque isso é uma responsabilidade de ser humano. Não se trata de uma coisa como se fosse uma obrigação de dever. Por exemplo, eu crio meu filho, eu dou para ele um teto, dou para ele comida, eu dou para ele tudo do bom e do melhor, e, por exemplo, me sacrifico como mãe e dou meu tempo pro meu filho, como se o meu filho me devesse alguma coisa, sabe? Não se trata disso, os nossos filhos não nos devem nada. Nós que somos mães e pais que criamos as nossas crianças fazemos isso porque é a nossa responsabilidade. Não porque um dia, quando meu filho crescer, ele vai precisar me compensar por tudo que eu fiz por ser mãe dele, porque ser mãe dele é a minha obrigação, né? Isso também entra um pouco nesse reparo. Os nossos filhos não devem as coisas pra gente. A gente nunca tem que fazer uma coisa para um filho esperando que ele vai fazer algo em troca. Na verdade, nem só com o filho, né, gente? Isso é pra vida, isso é num todo, isso é com todas as pessoas. Então, é muito importante a gente identificar quando a gente tá fazendo isso. Será que você tá fazendo isso? Será que você tá pegando tudo que deu errado na sua infância e transferindo pro seu filho na tentativa de fazer ele ser totalmente diferente do que você foi? E aí, com isso, você tá anulando quem é a sua criança. Você não tá sabendo ouvir ou enxergar o que ele gosta, o que ele precisa fazer. É muito importante a gente prestar atenção nisso e fazer as coisas para que seja de forma diferente. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo que realmente eu tô abrindo meu coração sobre coisas que eu sei, que eu já estudei, ou que eu vivo na prática mesmo, na criação do meu filho, né? Coisa de mãe aqui. E se você gostou, comenta aqui se você realmente acha que você está cometendo esse reparo emocional, o que você acha que você pode fazer diferente. E se você gostou desse vídeo também, comenta aqui para eu saber, para eu ficar feliz, e compartilha o meu vídeo também lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz. Então, um beijo, gente. Obrigada por terem ficado aqui comigo e até a próxima. Até o próximo vídeo.